Olá pessoal, tudo bem? Cleberson aqui de novo. Hoje nós vamos resgatar um assunto que eu comecei no outro vídeo, quando eu comecei a enfatizar um pouquinho sobre a questão qualidade, né? Numa junta fixada por parafuso. Então nós vamos falar hoje de 3 coisas que podem dar errado num processo de aperto. Primeiro, entendendo que o torque, ou lembrando que o torque é a produção de uma força sobre um eixo que gera uma torção sobre eixo, né? E aí essa força fixe e aperte os componentes do meu produto lá. Muito bem, então se torque é a forma de garantir a fixação, é a medida para garantir a fixação desse conjunto, né? Quais são as 3 coisas que podem dar errado? Primeira coisa, a óbvia, né? O torque baixo, ou seja, eu apertar de menos o meu conjunto. Torque baixo, os componentes desse produto, quando começar a entrar em trabalho, pode ser num teste dentro da fábrica, não importa, ou pode ser no campo, que é pior, né? As peças vão começar a afrouxar, porque o aperto está de menos, e vão começar a cair. Dentro da empresa, que legal, peguei isso no meu teste, né, na minha simulação, mas ainda assim gera custo de retrabalho, gera atraso de produção, gera atraso de entrega, ou seja, só problema, né? Custos e mais custos. E se for para o campo, pior. Todos nós somos usuários de produtos, né, montados, todos nós consumimos ou usamos, né, produtos que têm montagem, têm fixação. E se a gente tiver, por exemplo, um automóvel, né, a gente não gosta de sentir que as peças estão frouxas, que tem alguma coisa batendo no carro, né, isso dá uma sensação desagradável. Imagine você que um veículo tem em média de 2 a 3 mil fixações, né, juntas fixadas no automóvel, dependendo do automóvel, lógico, né, mas de 2 a 3 mil, vamos colocar assim. E dessas, umas 300 são de itens de segurança. Pode variar, talvez, um pouco mais, um pouco menos em algum outro produto, mas vamos colocar essa relação. E as outras que não são? As outras não são, mas também afetam a imagem do produto. Né? Então, sei lá, se o painel do teu automóvel começar a bater, não vai ter questão de segurança de imediato ali, mas é muito desagradável. E certamente tu não vai querer de novo aquele automóvel. Bom, mas eu não tenho carro. Ah, tá bom, você não tem carro, mas você anda de ônibus, não anda? Você anda de trem, você pode andar de metrô, você pode andar de avião, né? E imagine algum componente de algum desses equipamentos, né, soltando. Você tem celular, você tem TV, você tem aparelho de som, você tem liquidificador, sei lá, N produtos que a gente sabe que tem conjuntos de fixação, tem conjuntos fixados. Então, torque baixo é um problema. Segundo problema, né, segunda falha, torque alto, evidentemente. Né? Então, ou seja, apertar demais. Cleberson, mas aqui eu sei que nós garantimos que o negócio aqui não sai frouxo nenhum, porque a gente aperta mesmo, a gente arrocha, como diz aquela brincadeira, meia volta antes de sair água. Né? Que legal. Então você aperta bastante. Né? O que pode estar errado quando você aperta demais daquilo que os componentes do teu produto estão preparados para receber? Você pode estar causando uma trinca no produto, não perceber isso, e isso for surgir no teste, quebrar o componente, né? E aí, mais uma vez, custo, retrabalho interno. Ou essa trinca não vai aparecer dentro da tua empresa, ela vai aparecer lá fora, e tu como usuário, ou nós como usuários, né, vamos perceber o efeito, né, a consequência dessa peça quebrada. Não só o componente, né, a peça que eu estou fixando, mas esse carinha aqui. Ó. Eu botei um elástico aqui no parafuso, porque o parafuso tem essa função, gente. Claro, eu estou exagerando aqui, mas todo parafuso tem, assim como os componentes da junta, né, ele tem um coeficiente de elasticidade, ele tem uma condição de mola que ele faz quando ele fixa o componente. Se o parafuso for apertado demais, ele sai dessa condição elástica e ele deforma, né, e ele vai entrar na zona plástica, e aí com o tempo ele pode romper por fadiga. E aí, parafuso solto, cai os componentes, começam a quebrar todos aqueles conjuntos. E de novo, se for um item de segurança do teu produto, né, imagina que a consequência é bastante séria. Muito bem, você falou de 2, né? Torque baixo, torque alto. E qual é a terceira? A terceira é sem torque. Como assim sem torque? Sem torque não é a mesma coisa que torque baixo? Não, sem torque não é a mesma coisa que torque baixo. Porque
eu posso colocar o parafuso no meu produto, eu posso aproximar os componentes e não realizar nenhum tipo de aperto. Ao invés de aquele exemplo que eu citei, o produto tem que ter 50 newtons e o cara apertou com 30. Dessa vez não apertou com nada. Mas as peças estão ali, visualmente eu não percebo que aquilo está solto. Então, certamente os efeitos, né, podem ser os mesmos de torque baixo, né? Até os efeitos entre eles podem em algum momento se combinar e se repetir, não tem problema nenhum, mas ainda assim as consequências são as mesmas. Então, eu tenho torque alto, eu tenho torque baixo e tenho uma condição de sem torque. O momento que esse problema aparecer é que poderá gerar uma dificuldade bastante grande para a minha empresa, poderá gerar uma dificuldade bastante grande para a minha atividade se eu tenho a função de definir isso, de controlar isso dentro da empresa, e isso certamente sempre vai impactar em custo. E se a gente falou de item de segurança, nós estamos falando de vidas humanas. Então, a consequência é muito mais séria do que a gente pensa. E existem N exemplos, né? Se você colocar no Google aí, você vai achar uma série de exemplos que falam sobre problemas de qualidade, sobre acidentes que aconteceram, em qualquer tipo de equipamento, não importa. Eu citei automóvel aqui porque é um produto comum que está na rua todo dia aí, que quase todo mundo, se não tem, em algum momento anda de automóvel. Então, gente, são essas 3 coisas que podem dar errado num processo de aperto. São as 3 falhas potenciais, com consequências similares ou não, com consequências que se repetem nas falhas ou não, mas são as 3 que certamente, se não tiverem controle, vão afetar a qualidade do teu produto e certamente isso vai dar muita dor de cabeça. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço, até breve.